Boa tarde, meus irmãos. Preparando os pensamentos para nossa reflexão dessa tarde, vamos ler do Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Tudo tem a sua ocasião própria e todo propósito debaixo do céu tem a seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo, nesta tarde, para refletir um pouco a respeito do tempo, esse bem precioso que Deus nos empresta para que possamos, na medida das nossas possibilidades, fazer bom uso dele. Que possamos, Senhor, tentar aprender das lições que André Luiz vem nos trazer, que possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, que possamos tornar nosso tempo não mais produtivo no sentido de produzir coisas materiais ou produzir coisas, trabalho, não nesse sentido, mas o tempo em que possamos ser mais úteis, mais humanos, mais verdadeiros, melhores para nós mesmos, para todos que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Assim seja. Meus irmãos, para a reflexão dessa tarde, nos coube trabalhar a mensagem Perante o Tempo, que está inserida no livro Conduto Espírita, que é um livro psicografado por Valdo Vieira, né? E as mensagens são de André Luiz. Então, nós vamos refletir um pouco sobre o tempo, né? O tempo, né, é sempre alvo de contradições, né? O tempo, né, que é a quarta dimensão, né? Tem as 3 dimensões de espaço, a quarta é o tempo, né? O tempo considerado por alguns povos como Deus, o tempo que às vezes passa rápido quando a gente está se divertindo e demora mais a passar quando a gente está numa situação de ansiedade ou de angústia, né? O tempo que cura muitas dores, né? Então, quem é esse tempo? É o mocinho? É o vilão? O tempo é um empréstimo de Deus, né? Que Deus dá a cada um, né? Um tempo que a gente não sabe qual é. A partir do instante que a gente nasce, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. A gente não sabe ainda qual o tamanho do nosso relógio de tempo, quanta areia ainda tem para cair, né? Algumas pessoas antecipam esse momento, esse tempo, né? Acabam não aproveitando todo o tempo que dispunham, né? Pelos mais diversos motivos, né? Mas o fato é que dificilmente a gente consegue acrescentar tempo à nossa vida, né? Muitas vezes a gente diminui, né? Até em virtude dos nossos hábitos, a gente pode diminuir o nosso tempo de vida, mas acrescentar é difícil, a menos que haja uma moratória, né? Que haja alguma missão envolvida. Mas vamos falar um pouquinho
sobre o que André Luiz, né, trouxe para a gente refletir acerca do tempo, né? Então vamos começar o texto. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasiosas e demasiado divertimento. Então, o que é malbaratar? É o mesmo que malbaratear. E o que é malbaratear? Seria desperdiçar, gastar mal, dissipar o tempo, né? Aquela ideia de perder tempo, de jogar o tempo fora, né? E aí, o que André Luiz considera que faz a gente perder tempo? Polêmicas e conversações estéreis, né? O que é estéril? Estéril é aquilo que não vai gerar uma terra estéril, é aquela que não vai gerar frutos, né? Em que a semente não vai frutificar, né? Então, uma polêmica ou uma conversação estéril é aquela conversação de que não acrescenta nada em nenhuma das duas partes, né? Nenhum dos dois está disposto a ouvir. Então, na verdade, a questão não é o tema, né? As pessoas falam, não pode discutir política, não pode discutir religião, né? Não pode discutir sexualidade, não pode... Na verdade, não existe tema que não se possa falar, não se possa debater, né? Dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto político, dentro de vários aspectos. Tudo pode ser debatido, né? Tudo pode ser discutido se a gente tiver conversas saudáveis, diálogos saudáveis, né, em que a troca, né, um aprende uma coisa, outro fala outra, e as pessoas param para pensar, param para se questionar, né, onde há respeito, todo debate, né, nenhuma conversa vai ser estéril, nem nenhuma polêmica vai ser estéril, né, mas se a gente decide, por exemplo, tentar conversar sobre religião, né, sobre alguns conceitos mais modernos, uma pessoa que é super fanática, né, numa determinada religião, mais conservadora, que não permite certos... Provavelmente aquela conversa vai ser inútil, né? Ou se a gente tenta conversar sobre política com alguém também que é muito radical, ou alguém que, né, a gente vai falar de fatos, por exemplo, mas a pessoa não acredita em fatos, ela só acredita na fake news do WhatsApp, do grupo da família. Então vai ser inútil também, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando com fatos, com informações verídicas, né? As pessoas têm liberdade de acreditar ou não. Então, não é que alguns assuntos devem e outros não devem ser abordados, né? Vamos só falar trivialidades para não entrar em polêmica, não entrar em discórdia. Não, é o que a gente pode falar com cada pessoa para que aquela conversa seja útil, não seja uma conversa estéril. Às vezes até a forma como a gente aborda o mesmo assunto faz com que aquela conversa que poderia ser estéril e desgastante tenha algum aspecto positivo, né? Outra coisa que André Luiz falou que faz a gente malbaratear o tempo é ocupações fantasistas, né? Fantasista é fantasioso, devaneador, né? E aí, eu vi até que tem um sentido de utopia, né? Então, na verdade, não significa que a gente não deve sonhar, que a gente não deve ter utopia, que a gente não deve planejar, sonhar com um mundo melhor e ter planos, né? É que a gente não pode desperdiçar, a gente está falando de desperdício de tempo, ficar muito tempo sonhando, sem ter nenhum objetivo, nenhum caminho para tentar transformar pelo menos uma parte daquele sonho em realidade, né? Não ter nenhuma objetividade naqueles sonhos, né? Então, pessoas que às vezes sonham, têm projetos lindíssimos, mas na hora de colocar em ação não consegue, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado de não desperdiçar, não perder o tempo da nossa vida só com sonhos, né? Só com sonhos, sem nenhuma materialidade naquilo que a gente sonha, né? E aí, e outra coisa que
André Luiz falou que perde o tempo, é o demasiado divertimento. Observe que ele não fala que o divertimento faz perder tempo. A crítica de André Luiz não é a diversão, não é o lazer, né? O divertimento, ele é saudável, né? E é importante que todo mundo tenha os seus momentos de lazer, né? Isso é fundamental, né? Porque senão, se a gente só trabalhar, né? Muitas pessoas acabam entrando em várias crises, né? Crises de ansiedade, síndrome de pânico, né? Tem um burnout também, que a pessoa só trabalha e não faz coisas para si. Então, o lazer, o divertimento, pensar em si, né? Fazer coisas que gosta, né? Para o seu prazer individual, isso em si não é problema. O problema é a gente pensar qual é o ponto de equilíbrio do divertimento. Quando que esse divertimento ele se torna demasiado, que é o que a crítica de André Luiz é o divertimento demasiado. Quando a gente perde tempo demais no divertimento, gasta muito tempo, e aí a gente esquece os nossos compromissos, esquece os nossos compromissos com o trabalho, né? Fiquei vendo a série a tarde toda e não trabalhei, não cumpri meus compromissos do home office, né? Quem está tendo essa oportunidade de não ter que sair para trabalhar, né? Se expor na rua. Então, a pessoa deixou de trabalhar porque está se divertindo demais, né? Demasiadamente, né? Ou deixa de ter tempo com a família porque está preocupado com a própria diversão, né? Ou se a pessoa possui uma religião, deixa de se dedicar um tempo àquela religião ou no serviço ao próximo, né? Então, quando a gente perde muito tempo, né? E aí é perder mesmo, né? Porque se passa de um limite razoável, né? A gente acaba perdendo aquele tempo. Só em prazer, em lazer, em diversão própria, né? Ele pode ser ruim, né? Ou, por exemplo, quando o divertimento nosso é à custa dos sofrimentos dos outros, né? Então, se esse divertimento se dá à custa do sofrimento dos outros, se pra gente ser feliz a gente prejudica alguém, esse divertimento não é bom, né? Por exemplo, o divertimento de quem pode viajar, pode ter uma mansão, à custa da exploração do trabalho dos outros. Então, realmente, isso não é um divertimento lícito, justo, né? É pior do que aquela pessoa que perde tempo porque é distraída, porque não priorizou as coisas necessárias, né? Pior que isso é aquele que se diverte à custa do sofrimento, da exploração dos outros. Isso é muito complexo, né? E também o divertimento ele pode ser demasiado também quando ele prejudica a nossa saúde, né? E aí com todo tipo de excesso, né? Tanto a questão das drogas, né? Lícitas ou ilícitas, ou a questão da comida, da alimentação exagerada, gordura, sal, né? Então, se a gente excede em qualquer um desses pontos, esse divertimento, né? Porque o paladar, a alimentação, né? É uma coisa que dá prazer, ele também se torna demasiado, né? E aí, continuando a mensagem. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Porque o tempo, gente, pertence a Deus, né? Nossa vida, nosso corpo, tudo que a gente tem pertence a Deus, é um empréstimo de Deus. E quando a gente desperdiça o tempo, quando a gente não aproveita, né, todos os segundos, minutos da nossa vida de uma forma mais... eu não gosto da palavra produtiva, né? Parece aquela coisa que você tem que estar sempre produzindo, né? Mas você pode estar numa meditação, você pode estar planejando uma coisa boa para fazer com as pessoas que você gosta, né? Você pode estar numa leitura, né? Então, não é um tempo produtivo, é um tempo útil, né? Um tempo que a gente sente que a gente aproveitou de alguma forma, que a gente não jogou fora, né? E aí, continuando, autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestindo do necessário discernimento. Então, eu lembro muito daquela... Quando Emmanuel falou com Chico, né? As 3 coisas que ele precisava para fazer o trabalho dele, que foi realmente um trabalho bem pesado, extenuante, né? Mais de 400 livros, né? Psicografados e fora muitas mensagens que ele recebeu, né?
Então, Emmanuel falou que ele precisava ver 3 coisas para conseguir desenvolver bem a sua tarefa. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí, gente, se a gente for parar para pensar, tudo que a gente vai fazer, tanto no âmbito pessoal, né, ou no familiar, no profissional, no religioso, no político, enfim, em qualquer âmbito da nossa vida, tudo que a gente vai fazer, todo projeto, né, precisa que a gente tenha uma certa disciplina, né? Não necessariamente uma disciplina rígida, né? Pode ter, de repente, alguma flexibilidade, mas é necessário que haja disciplina, né? E a disciplina, né, o planejamento ajuda a gente não desperdiçar o tempo. Quando a gente não está disciplinado, a gente acaba, né, se embolando e não conseguindo fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, disciplina é importante. Aí André Luiz continua. Fazer muito nem sempre traduz fazer bem. Então, muitas vezes, a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí a gente não estabelece uma ordem de prioridade, a gente não faz escolha, né? E provavelmente, né, tirando aquelas pessoas que têm uma capacidade incrível, né, de fazer muita coisa e faz tudo bem, né? A gente fica até pensando, gente, será que essa pessoa dorme, né? Mas as pessoas normais, né, elas não vão conseguir fazer tudo bem, né? E vão acabar deixando a desejar, às vezes, uma coisa mais importante do que a outra, né? Então é importante a gente selecionar, a gente falar, ó, eu não dou conta de tudo, então eu vou fazer isso. Estabelece uma lista de prioridade, né? E para que a gente possa, né, mais do que o fazer muito, né, é fazer bem, né? É aquilo que muitas vezes a gente ouve, menos é mais, né? Porque às vezes você faz menos coisas, mas você faz de uma forma melhor, né? E às vezes você faz um monte de coisa e é como se não tivesse feito nada, porque aquilo tem pouco valor, né? E aí, continuando a mensagem. Fugir de chorar o passado, esforçando por reparar toda ação menos correta. O passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Então, gente, muitas vezes a gente percebe que a gente erra, a gente se arrepende, né? Só que a gente não pode permanecer muito tempo, né? Claro que a gente vai chorar, a gente vai ficar triste, né? Tem que dar aquela parada, né? Para refletir onde foi que a gente errou, isso é normal. Mas a gente não pode permanecer para sempre nessa atitude, né? De lamentar, né? Em que o arrependimento se torna inútil, ele passa a ser um remorso, né? E a gente fica fixo no nosso erro do passado, né? Então, se a gente puder corrigir alguma coisa, a gente fez uma coisa no passado, teve consequências ruins, tem algo que a gente pode fazer para corrigir? Pode pedir desculpa? Pode consertar alguma coisa? A gente faz. Se não tem, bola para frente. A gente tem que seguir, né? Com os aprendizados do passado, claro, mas a gente tem que seguir adiante. A gente não pode ficar naquele ponto para sempre. Achar que Deus não vai nos perdoar, achar que não temos uma nova chance. Temos uma nova chance. E o tempo é a prova da nova chance. Deus está nos concedendo tempo para que a gente possa fazer diferente, né? E aí, se o passado nos trouxe até aqui, se a gente está sofrendo consequências do passado, e isso está trazendo dor, a gente está aqui, né? Que ele fala, o presente é a raiz do futuro. Então a gente está aqui semeando, né, o que a gente vai colher no futuro. Então a gente não pode perder isso de vista. Tem até uma frase que atribui a Chico, mas eu vi que não é de Chico, né? Que é, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Pelo que eu pesquisei, é de James Sherman, do livro Rejection. Ih, caraca, o inglês tá ruim. Rejection, de 1982. E Chico deve ter falado essa frase, né? E aí atribuem a Chico, né? Mas é isso. Vamos começar agora o que for possível começar, corrigir o que a gente puder corrigir do passado e começar o que for possível. Afastar aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. Então, gente, se o excesso de passado atrapalha, né, a gente ficar remoendo erro, a dor, né, traz geralmente um sentimento de depressão, o excesso do futuro, né, de você estar ficando muito preocupado com o porvir, né, com o futuro, vai nos afligir, vai nos deixar ansiosos, né, tensos.
E aí, né, a gente precisa parar, respirar, meditar. Às vezes tem algumas meditações guiadas que são muito boas, né, para quem não consegue fazer meditação por conta própria, né, e tentar viver o tempo presente, né, porque viver o passado e o futuro, geralmente a gente não consegue fazer nada, né, porque o passado já foi e o futuro ainda vai vir, a gente nem sabe se vai estar nas condições que a gente acha que vai estar, né? Se vai acontecer o que a gente está prevendo que vai acontecer, né? Mas a gente tem que viver o tempo presente, né? E aí a gente tentar o que a gente puder fazer de melhor, né? Para reparar o passado, para construir o futuro, fazer agora, mas com foco no agora, né? E aí o amanhã germinará das sementes de hoje. Aí eu lembrei uma música que a gente canta no coral da fraternidade, né, do culto assistência. Ontem um menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Então a gente tá sempre plantando. A gente planta sem nem perceber, semeia sem nem perceber, né? A gente semeia às vezes com um gesto, com um olhar, né? E obviamente com as nossas palavras, com as nossas ações. E o que a gente está semeando para o nosso futuro e também para o futuro da humanidade, porque a gente está aqui, né, convivendo de forma coletiva, né? Então nossas atitudes interferem às vezes no que o nosso colega vai fazer, o exemplo que a gente dá, né, ou a forma como a gente conduz as coisas, acaba que influencia outras pessoas, a nossa energia influencia a energia de outras pessoas. Então a gente está plantando, a gente está semeando para o futuro. E aí muitos espíritas às vezes esperam que o mundo, de repente, numa data específica, vire um mundo de regeneração. A Terra não vai virar um mundo de regeneração se a gente continuar plantando ódio, preconceito, intolerância, insensibilidade com a dor do próximo. Então, enquanto a gente não mudar o que a gente semeia no mundo, como é que a gente vai colher um mundo melhor? Não tem como. Então a gente tem que semear, e semear muito, né? Coisas boas, obviamente. Quando possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, de vez que posteriormente o campo da existência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Então, gente, não deixar passar as oportunidades. Se a gente tem a oportunidade de fazer o bem naquele momento, que a gente possa fazer. Aquela pessoa que está precisando do pão, a fome dela não vai esperar a gente resolver se a gente ajuda ou não ajuda. Então tem coisas urgentes, tem coisas que a gente precisa fazer na hora, né? Tem coisa que não dá para perder a oportunidade, deixar para frente, deixar para outra vida, né? A gente tem que estar disponível e estar atento, né? Estar conectado, né? Para ver aonde que a gente pode ajudar, porque as demandas são urgentes e cada vez mais urgentes. Muita gente passando fome, muita gente morrendo, né? Muitas coisas terríveis acontecendo e muitos de nós assistindo a tudo isso, né? E aí, ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Então, a gente muitas vezes está cansado, com muita tarefa, com muita dificuldade. Às vezes a gente não vai se empenhar naquele momento em ajudar alguém como a gente poderia, né? E a gente tem que reconhecer que existem, né, certos limites, até para não entrar naquele burnout, né, que a pessoa só doa e de repente, como ela não tem nada para ela pode pifar, né? Nosso cérebro às vezes pifa. Mas mesmo nessas situações, a gente pode, às vezes até negar de fazer alguma coisa, mas negar com gentileza, com bondade, com doçura, né? Ter um sorriso, né? Tentar falar uma palavra boa para um amigo, para um desconhecido, né? Dar um pão a quem bate a nossa porta, né? Não tem ninguém com tantos problemas e tantas dificuldades que não possa, de repente, dar um pão e dar um sorriso e ser gentil, né? Então, mesmo quando a gente estiver assoberbado, ainda assim a gente pode fazer
mesmo que seja um pouquinho, a gente pode fazer um pouquinho de bem, né? E claro que a gente pode fazer mais, né? Se a gente tiver em condições melhores, né? Tem que ser a nossa meta. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Então, gente, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar nos colocando à disposição dessa procura, dessa busca do bem, né? E o tempo, as oportunidades vão surgir para que a gente possa ajudar no momento que a gente tenha condição de ajudar, né? E que a gente, nas nossas prioridades de escolha do tempo, né? Que a gente não esqueça desse tempo precioso de servir, de estar a serviço do próximo, né? Dentro de tudo que a gente tem que fazer, que a gente não deixe de ter um tempinho para auxiliar o nosso próximo, para ser irmão, né? Para ser companheiro, que a gente não sente a vida só no eu, assim como também não pode negligenciar o eu, né? Que a gente tem esse tempo que André Luiz chama de tempo de auxiliar. Então é isso, meus irmãos, vamos fazer a oração final. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, amigos espirituais da Escola Jesus Cristo, agradecemos todas as oportunidades que temos recebido de servir, de ajudar, que possamos, Senhor, desperdiçar menos o tempo com fofocas, com picuinhas, com brigas, com ódio, com rancor, com mágoa, com excessos de toda a espécie, que substituamos esses desperdícios por um tempo bem aproveitado em favor da nossa saúde mental, em favor dos nossos familiares, em favor de todo o nosso próximo que precisar de ajuda, que possamos, Senhor, aprender a servir, aprender a aproveitar bem o talento do tempo em favor do nosso mundo, para que possamos ter um mundo melhor para todos. Assim seja.